com ele, o jogo dos outros melhora também. É que o Yuri Alberto está num momento técnico muito complicado, embora tenha feito um gol importante e o gol da classificação na disputa de pênaltis, mas teve uma bola no segundo tempo que o Renato acha o Yuri na cara do gol, mas um passe tão bonito que parece tão fácil, né? Eu assistindo pela televisão falei, nossa, como é fácil dar esse passe, mas não é, né? O Renato Augusto, assim, para os nossos... para a nossa dimensão de futebol, o Renato ele é um craque, mas um craque como poucos em atividade, quase nenhum em atividade, com a raridade do talento que ele tem para os nossos domínios aqui, no jogador tão influente em campo como o Renato, o time não ser dependente de alguma forma dele, porque o time com ele é tão diferente, é tão outro time, que é complicado que esse time tenha autossuficiência também sem ele. E o Corinthians é claramente isso. O Corinthians, ele é muito assim... Eu acho que poucos jogadores no Brasil, talvez nenhum jogador no Brasil, mude tanto o que é esse time. Eu acho assim, a gente já viu, por exemplo, o Hulk. Quando o Hulk joga, o Galo é um, quando o Hulk não joga, o Galo é outro. Mas isso diz mais sobre o poder de decisão, o poder de definição, do que sobre o que é esse time. O Renato, ele é... O que o Corinthians é com o Renato é o oposto do que o Corinthians não é. Eu acho que nenhum time do Brasil é tão dependente na sua existência do que hoje o Corinthians com o Renato. Isso é uma virtude, porque quando ele está em campo o time consegue fazer coisas que geralmente não consegue, mas o problema é que por ser um atleta na idade que o Renato tem, com a questão física que ele tem, você não vai contar com ele o tempo inteiro. Então hoje, com o Rojas estreando, a expectativa é que o Corinthians consiga equilibrar um pouco melhor essa questão da dependência dele. O time pedia uma produção maior ofensiva e pedia criatividade. Com o Renato e com o Rojas, você ganha em criatividade, a gente viu isso claramente. Eu só tenho dúvidas daqui para frente, como é que vai ser a formação do time pensando defensivamente. Porque o Moscardo estava muito sobrecarregado. Tinha que fazer cobertura de todos os lados, ele estava exausto, o garoto de 17 anos, jogou muito bem. Né? A gente já elogiou aqui a qualidade que ele tem para marcar e para sair jogando, mas eu acho que defensivamente esse Corinthians ainda é muito vulnerável. O América chutou 16 vezes no gol do Corinthians, tendo de forma considerável menos posse de bola. O Corinthians finalizou 21 vezes, então em alguns momentos ficou uma trocação muito grande, uma defesa muito exposta. Quero ver como é que o Luxemburgo vai equilibrar isso. Nesse modelo que ele usou hoje, ele pode ter o Moscardo, o Vera, o Maicon, o Rojas. Sim. Dentro desse desenho aí, as laterais é que ele precisa usar os lados do campo. Se você levar o Roger Guedes, você vai tirar da proximidade da área. Para deixar o lado de Yuri Alberto nesse formato, os laterais precisam apoiar um pouquinho mais. Aí você pode segurar o Moscardo perto dos zagueiros, com o Maicon e Vera, equilibra um pouco essas descidas, se for todo mundo, os retornos, porque o retorno do Corinthians também não é o melhor retorno do mundo. Até a transição ofensiva do Corinthians muito lerda ainda hoje. Sim. E ainda dava muito tempo da recomposição defensiva do América, né? No momento em que o Corinthians precisava puxar um contra-ataque, principalmente no primeiro tempo, ainda levava um tempo. Trabalhou bem algumas bolas longas. O Cássio repôs algumas bolas com o pé muito bem longas para o Yuri, para o Roger, mais para o Yuri na direita. Mas assim, o Yuri tinha o domínio, partia no 1 contra 1, mas para esse time sair de trás e chegar, demorava. E o Moscardo, que de fato teve mais uma boa atuação, acho que ele é o grande legado desse trabalho do Vanderlei à frente do Corinthians, e ele é mais individual do que coletivo. É a ascensão do Moscardo à condição de titular. O Fagner, como o Corinthians não tinha um ponta pela direita... Alguns momentos esse desafogo de Renato Augusto, ou até mesmo quando ele não estiver. Então a gente estava vendo um pouco da participação do paraguaio hoje, que fez uma boa estreia. O Corinthians tem... Com o Renato, era um Corinthians. Sem o Renato, era algo totalmente diferente. E você pode segurar o Moscardo perto dos zagueiros, com o Maicon e Vera, equilibra um pouco essas descidas, se for todo mundo, os retornos, porque o retorno do Corinthians também não é o melhor retorno do mundo. Até a transição ofensiva do Corinthians muito lerda ainda hoje. Sim. E ainda dava muito tempo da recomposição defensiva do América, né? No momento Sim. em que o Corinthians precisava puxar um contra-ataque, principalmente no primeiro tempo, ainda levava um tempo. Trabalhou bem algumas bolas longas. O Cássio repôs algumas bolas com o pé muito bem longas para o Yuri, para o Roger, mais para o Yuri na direita. Mas assim, o Yuri tinha o domínio, partia no 1 contra 1, mas para esse... É isso aí, família. Esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve no canal, curta, compartilha. É nóis, tamo junto. Vai, São Paulo.